Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para tratar de temas corporativos com vocês e compartilhá-los para que a gente possa trazer a reflexão esses assuntos que nós aqui do MZ Advocacia entendemos pertinentes para as atividades empresariais. Hoje eu gostaria de falar com vocês, amigos, sobre uma atividade muito importante que nós chamamos de planejamento societário. O que eu quero dizer com isso? É muito comum e já usual há muitos anos, até mesmo pela elevada carga tributária no país, se trabalhar bastante a questão do planejamento tributário. Quando se monta um novo negócio, se trata de um empreendimento ou ainda, especificamente durante as atividades societárias empresariais, não é verdade? Mas eu quero chamar a atenção para um outro ponto que inclusive traz consigo alguns elementos tributários de incidência também. Explico. Quando se está pretendendo iniciar um empreendimento ou mudar rumos de empreendimentos que já existem, porque estão crescendo, estão se readequando, deve-se planejar de acordo com a legislação, de acordo com as especificidades do negócio e dos seus componentes, as questões de estratégias societárias, isto é, a forma pela qual vai se engendrar a atividade da empresa. Isto é, se ela vai escolher a forma de uma sociedade por ações, de uma sociedade contratual, como por exemplo é a sociedade empresária limitada, se o empreendimento vai ser exercido de forma solo, como um empresário individual, ou ainda a famosa e novidosa EIRELI, que é a empresa de responsabilidade limitada. Bom, mas o que eu quero dizer é que a falta de discussão adequada nesse assunto pode trazer problemas muito relevantes e que põem em risco o próprio empreendimento, não é verdade? Por vezes, então, se mistura operações com familiares, com amigos, se deixando confundir por alguns outros elementos e não puramente essa análise isolada, estratégica, fazendo-se um planejamento de como a empresa vai funcionar. Isso tem que ser feito até mesmo de acordo com o que o tema nos indica, não é? Planejar, ou seja, planificar antes de executar, com uma previedade, com estudo, com análise de todos os elementos que vão influenciar na atividade. Eu gostaria inclusive de ilustrar esse ponto aqui para vocês, mostrando a importância do tema e que a falta desse planejamento societário adequado pode motivar até mesmo a quebra do negócio, ou uma falta de rentabilidade, ou ainda situações nas quais de que amigos acabam brigando, parentes com problemas entre si, investidores mal orientados, litígios societários e por aí vai. Vejam, podemos refletir de saída sobre um pequeno empreendimento, então, que está sendo criado, sendo que é fundamental para esse empreendimento, está no planejamento tributário, digamos assim, que ele consiga se adequar às regras para que a empresa se enquadre enquanto ME ou EPP. Para quê? Para que possa aderir ao regime simplificado do Simples Nacional. Imagina que seja fundamental para o negócio pela carga tributária. Imagina ainda que os empreendedores não se atentem e acabem incluindo indevidamente alguma atividade que nem é tão inexorável assim aos negócios, que impeça a opção ao regime simplificado. Então, nesse cenário, nós teremos uma situação de que não poderíamos escolher o regime, a empresa constituída teria que adotar um outro regime fiscal, como, por exemplo, lucro real ou lucro presumido, com possivelmente, nesse caso, como eu estou exemplificando, uma carga muito mais elevada e mais complexa. E isso exclusivamente por uma falta de planejamento. Se de forma clara e precisa, junto ao contador, consultor jurídico e os próprios sócios tivessem chegado à conclusão que aquela determinada atividade nem sequer precisava estar ali, porque não é estratégica, ou ainda porque não é necessária, você poderia suprimi-la e fazer opção. Mas vou além, querem ver? Outro exemplo aqui bastante relevante. Imaginem que um negócio deve ser exercido para ter proteção patrimonial através de uma sociedade limitada, uma SE, uma SA, uma EIRELI, por aí vai. Mas, de forma incauta, o empreendedor que age, no meu exemplo, sozinho, é o dono do negócio, resolve constituir de forma indevida uma limitada, achando que essa é a melhor forma, unicamente para proteger o seu patrimônio, e coloca, por exemplo, a sua sogra enquanto sócia, sendo que a senhora, no meu exemplo, nada tem a ver com o negócio. Vejam que situação. Se coloca um parente, sujeito às maiores variabilidades possíveis,
de temperamento, de ânimos e tudo mais, elementos familiares que vão obviamente atrapalhar os negócios, sendo que era desnecessário. Voltando aqui então para o nosso planejamento societário, chegaremos à conclusão que era possível se constituir esse meu empreendedor do exemplo enquanto empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, uma Eireli. O problema seria resolvido. Não precisa trazer a sogra para o empreendimento. Que não fosse a sogra, fosse um amigo. Imagina uma situação de uma briga e evidentemente estaria se usando uma interposta pessoa, o famoso laranja, quando é desnecessário. Mas eu vou além. Imagina então que uma empresa se constitua e já vai ter negócios relevantes que precisam de investimentos grandes para iniciar suas atividades. Imagina uma startup de tecnologia que precisa de um aporte grande de capital para exercer suas atividades. E pessoal, vamos além. Imagina então que o sócio entenda inviável nesse momento do negócio ir a bancos, buscar recursos, algo nesse sentido. E que então se descortine a possibilidade de contar com fundos ou investidores que querem aportar dinheiro no negócio. O que eles querem? Aportar recursos, ter regras de governança e ter no momento oportuno distribuição de resultados, dividendos, ou ainda vender sua participação por um valor mais alto comparado com o que entraram. Mas vejam, se no meu exemplo os empreendedores não tomarem cuidado e constituir, por exemplo, uma limitada com um vínculo muito estável, na qual tem um contrato social, um querendo ser sócio de outro, dificilmente eu vou conseguir que um grande investidor ou algum fundo queira participar dessa forma do negócio. Por quê? Porque ele não vai querer essa estabilidade do vínculo, ele não vai querer ser sócio contratualmente firmado com aqueles outros dois, porque provavelmente vai estar longe, apenas vai requerer talvez um conselho de administração para ter algum poder de ingerência, mas quer efetivamente ter retorno da sua aplicação. Qual seria a solução aqui se o planejamento societário tivesse sido efetivado? Optar-se por uma sociedade anônima, na qual o vínculo é menos estável, na medida que os acionistas participam da SA de acordo com o estatuto social, eventualmente acordo de acionistas, mas podem muito mais livremente regrar quando vão entrar, quando vão sair, se sai, levam alguém junto, como vendem participação. Eu não tenho a figura da affectio societatis, pelo menos dessa forma tão forte como se tem na estável figura da sociedade limitada, que é uma sociedade contratual. Então vejam, novamente um planejamento que resolveria o ponto adotando-se a forma do SA. Poderia seguir aqui tratando de vários exemplos para ilustrar para vocês, mas não quero me alongar em demasia. O que eu quero é reiterar então a importância de concomitantemente ao planejamento tributário, até mesmo porque as coisas andam juntas, se efetivar junto ao contador, ao escritório contábil, ao contador interno, junto à orientação jurídica corporativa e os próprios empreendedores, a própria empresa, de modo a efetivar o planejamento societário, escolher os rumos, as formas pelas quais a empresa vai se organizar, inclusive antevendo crescimentos, operações futuras, como eu exemplifiquei aqui. Tá bem? Espero que tenha sido claro, tenha conseguido agregar algo para vocês e que se eu tiver conseguido trazer alguns à reflexão, já vou ter cumprido o meu papel aqui de difundir esses conhecimentos. Um grande abraço a todos, o MZ Advocacia e eu estamos à disposição para alguma dúvida. Satisfação.